Por uma questão de, não sei, talvez de cansaço, eu não gravei a última aula. Não deu, não foi. Perdemos. Quem anotou, anotou. Não lembrei de gravar aqui. Ó, o Majota aí, o David, o Marcos, faltou a Jamile. Ela tá chegando aí. Deixa eu já ir aqui no screen. Pronto, nós vamos falar agora sobre a eclesiologia e vamos terminar a aula de hoje. Ok, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Aqui para cima. Agora a Jamile entrou. Muito bem, vamos lá. A introdutória da eclesiologia. Ok. A etimologia da palavra. Né? Antes mesmo de conhecer a palavra eclesiologia, é necessário observar o grau de maior raiz, que é a palavra. Deixa eu pôr aqui meu cronômetro para a gente nos guiar direitinho. Eclésia. Essa palavra é importada do grego e, na verdade, significa assembleia, reunião. No mais profundo vem de ek, para fora, eclésia, chamados. Ou seja, uma convocação do Antigo Testamento, temos um livro com o vocábulo também de Eclesiastes, que seria o mais perto de sabedoria, palavra. E a Septuaginta trouxe para o grego como Eclesiastes, e quer dizer... Tem um áudio aberto aí. Tem um áudio aberto. Verifique seus áudios aí. Eclesiastes quer dizer pertencente a uma assembleia, pregador. Ambos vocábulos são derivados do verbo ekalien, formado por ek, fora, e kalien, chamar, aclamar. Então, você vê que eclesia também é uma ideia, uma palavra, é uma ideia. Olha aí, tudo certo, né? Igreja. Temos que já estavam em uso muito antes do início do cristianismo. As áreas de atuação. Sendo o livro de Eclesiastes uma sombra ou uma tipologia do complexo de eclesia, ou seja, igreja, convém salientar que no Antigo Testamento, Eclesiastes vem como vocábulo correlate, e por ser uma palavra muito ampla no hebraico, ela corresponde a ajuntamento, congregar, reunir-se em grupo, Para ser mais aplicado no hebraico, correlate, ou correlate, significa aquele que reúne, mas que é tradicionalmente traduzido como professor ou pregador, nas traduções da Bíblia em português. Nota-se, portanto, que o desejo de Deus, mesmo no Antigo Testamento quanto no Novo, era de agregar, ajuntar, reunir seu povo. Hoje que chamamos de comunhão da igreja. É o resultado deste anseio divino, né? Em relação a si e ao seu povo. Está vendo que a ideia de Deus continua como reino, agora expressando sobre a igreja. Conceitos sobre a eclesiologia. Como temos observado, a vontade de Deus em agregar os que a ele prestam culto. Veja essas intenções de Deus através da declaração do próprio Filho Jesus. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. João 12:32. Vemos também Êxodo 3:18, mais uma ideia, a ideia da eclesiologia. E ouvirão a tua voz, e ireis, tu e os anciãos de Israel, e o rei do Egito, e dir-lhe-eis, o Senhor, o Deus dos Hebreus, encontrou-nos. Agora, pois, deixa-nos ir, caminho de 3 dias para o deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Outra ideia de ajuntamento é expressa em Êxodo 5:1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa aí meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Através desses textos, podemos observar claramente o que está motivando o movimento eclesiástico por toda a Bíblia e toda a história. A real intenção de Deus sempre foi agregar seus filhos, seu povo para si e consigo. Lembra que eu falei que a ideia é o pensamento original, que é o preceito e não o conceito? Deus havia programado o reino dentro de si, ele se expressa para Israel, Israel não entende isso. Jesus vem, filtra o reino e repassa para a igreja restaura o reino de Deus na face da terra. Então, tudo está corroborando aí para uma linha totalmente lúcida. Agora aqui você vai arrepiar. O fundamento do carral é uma palavra hebraica antiga significando uma reunião, um encontro de pessoas.
Esta forma espontânea de organização social surgiu após a destruição do Estado judaico. A principal função do Kahal é a mediação entre o governo e a comunidade judaica. A palavra Kahal significa convocar, e foi dela que surgiu Correlete. Daí o grego trouxe Eclesiastes, e por fim Kahal, Eclesia. Há uma forte tradução do Kahal que é chamado. O chamado para a obra de Deus logo após o pecado de Adão. Veja, mas chamou o Senhor, Deus ao homem, e perguntou: onde estás? Percebeu? O homem só foi chamado por causa do pecado. E no chamado está a eclesia. E no chamado, quando você é chamado por uma ideia, você vê ali a ideia de Deus, que é o reino. Olha como tudo se encontra. Tudo se converge dentro de um propósito só. Vamos para a origem. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essas palavras de Jesus: eu edificarei a minha igreja, inaugura um novo tempo, e elas formam a previsão do que está prestes a acontecer com aquele grupo de Jerusalém, posteriormente sobre toda a terra, quando concederia o Espírito Santo para habitar nos salvos. João 15, 26, 27, 16, 13. Foi uma visão futurística e profética de Cristo, porque ele ainda teria de enfrentar a cruz e a ressurreição. E mesmo depois de tudo, notamos que pela grande comissão que Jesus não deixou que iniciasse esta obra sem antes acontecer a descida do Espírito, efusiva do Espírito Santo. Leia em Mateus 28, 19, 20, e também Atos 1, 4, 5 e 2, 1 a 4. Aí nós temos a organização. É óbvio que a igreja foi fruto de um mover espontâneo e não havia alguém nos bastidores formando uma organização. Como também o enfoque, esse alguém aqui é alguém humano, né? Porque havia alguém que era o Espírito Santo. Como também o enfoque aqui é organismo vivo, e não uma organização estrutural e fria de nossos dias, em alguns casos. Ela se organizou de acordo com a necessidade que surgia, e essas ocasiões foram delineando a postura da igreja em relação aos desafios que chegavam. Veja, por exemplo, esse primeiro ato de organização. Ora, naqueles dias, multiplicando-se num discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraico-aramaica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição diária dos alimentos. Então, os 12 reuniram todos aí, a organização, os discípulos, e propuseram: não é sensato negligenciarmos. Está vendo? Eles conheceram o problema e agora vão agir com sabedoria. Está vendo? Não é necessário negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir às mesas. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós, sede homens de bom testemunho, cheios do espírito e sabedoria, aos quais encarregaremos deste ministério. Quanto a nós, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Atos 6, 1 a 5. Desta forma, notamos que o Espírito Santo nos orientou em um consenso. Então, a igreja, ela se organizou. Ela tinha, assim como o reino, né? Ela tinha sua organização. E ela, pelo conhecimento, ela aplicou a sabedoria. Vamos à hierarquia. Falar em hierarquia no começo da igreja é algo interessante. É claro que havia um relacionamento de liderança na vida de um presbítero, porém, o diácono também exercia seu valor de grupo. Há uma corrente de pensamento cristão evangélico em nossos dias que se assemelha ao modelo militar. Tipo, eu já ouvi a frase assim: eu comecei como auxiliar, fui a diácono, agora vou a presbítero. Como se fosse desta forma. Fui recruta, passei a soldado, logo vou chegar a cabo e sargento. Ora, em termos de igreja, as funções são distintas e operam no mesmo sentido. Sabemos que, ao que preside, devemos honra de acompanhar a visão de Deus em seu coração, mas não necessariamente significa uma estrutura rígida de hierarquia. Em termos administrativos, concederam a nomenclatura de pastor, presidente, bispo, secretários, mas isso não desqualifica o trabalho essencial do corpo de Cristo enquanto servos e servos. Veja bem, essa ideia que o diácono é soldado e o presbítero é um major, capitão, né? Essa não é a ideia bíblica. A ideia bíblica é que essas funções existem, elas são distintas e têm o mesmo valor. Agora, quando alguém preside, o pastor, o presbítero está presidindo, o diretor, então, o dirigente, você presta uma estrutura hierárquica de obedecimento, de obedecer, de estar na mesma linha, na mesma página, falar a mesma coisa, prestar unidade. Mas não significa que tem essas hierarquias dentro da igreja, né? A figura da igreja é um líder
e um povo que é guiado por aquele líder. Portanto, é uma hierarquia pequena, mas é uma hierarquia interessante. Ela não é tão estrutural, ela é menor, mas existe um governo. E é sobre isso que eu vou falar aqui agora. A terminologia governo pode soar assustadora. No entanto, aqui o sentido é de coordenação, organização, como organismo, direção e condução. A igreja iniciou-se sob reuniões de conselhos. Não havia líder aclamado, oficial, votado, né? Era algo informal, sob consultas, orações. Com o passar do tempo, a igreja sofreu muita influência de povos e pessoas. Algumas personagens eram realmente convertidas, outras não. E destes não conversos transformaram a igreja desde o governo político até bélico. Cara, você vai ver a igreja depois do século IV, ela é um governo mesmo de hierarquia estrutural. No século X, ela pega nas armas e começa a matar em nome de Deus. Invade as nações para confiscar os locais santos, passa por cima das casas, queima as casas, pisa nas crianças, em nome de Deus, cara. Depois eles começam no século XII a maldita Inquisição Católica, a chamada Santa Inquisição, Santo Ofício, que vai matar mais de 25 milhões. Se Deus perdoar isso, vai ter que perdoar também o Hitler. Uma igreja sanguinária que derramou sangue das pessoas em nome de Deus. Isso não é a igreja de Deus. Isso é outra igreja. Não é aquela que Deus deixou. Não é deste mundo. Eles estavam lutando por um reino bélico, que não era o caso aqui. O caso aqui é reino de Deus. Mas sempre Deus manteve remanescentes para não deixar a essência primária da igreja. E em capítulos à frente voltaremos a esse assunto com mais propriedade. Deus sempre levantou quem fosse contestar, fazer essas reformas, fosse uma luz no fim do túnel, avisar o que estava acontecendo, porque, os caras deturparam o termo igreja. Vamos para a última parte, sobre direções da eclesiologia. A mensagem eclesiológica. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As palavras de Jesus, eu edificarei a minha igreja, foram uma previsão do que estava prestes a acontecer, quando ele enviou o Espírito Santo para habitar nos crentes. João 15 e 16. Jesus ainda tinha que passar pela cruz, experimentar a ressurreição, embora os discípulos entendessem, em parte, o cumprimento de tudo o que Jesus tinha vindo a fazer. Ainda não tinha sido realizado. Depois da sua ressurreição, Jesus não permitiu que seus seguidores começassem a obra sem que eles lhe dera para fazer discípulos de todas as nações, até que o Espírito Santo tivesse vindo. Agora, a força da igreja seria a presença do Espírito Santo. Daí podemos chamar o livro de Atos do Espírito Santo. Aí você vai ver que a igreja vai ter uma influência na sociedade. Não é só um ritual. Olha que interessante. As religiões que antecederam a igreja, elas só tinham uma intenção para um ser. Mas na comunidade eles não tinham muita inserção. A coisa era ser. Era prestar um culto para um ser que também não se relacionava com eles. Era um Deus lá e eles aqui. A igreja vem trazendo Deus, colocando o povo junto, em relacionamento e atendendo a comunidade. Olha que coisa linda. Em Atos 2, 43, 45, a Bíblia nos dá a ideia de um grande amparo social e amor ao próximo. Não havia uma preocupação com a parte social. Lembre-se que as pessoas questionaram a Jesus se o cego teria nascido assim por causa do pecado dos pais. João 9. Para os povos da antiguidade, a pobreza, a peste, a doença, a deficiência era castigo divino. Até hoje em dia, né, o pessoal fala isso, né? O pessoal tem uma leitura muito errada a respeito disso aí. Veja o que diz Nicholas Corrent. Desde o surgimento da humanidade, que a deficiência é uma questão a ser refletida, pois cada época, contexto histórico e social se mostram inerentes a essa reflexão, por se tratar de um questionamento preocupante, como assustador, levados por concepções e, pior, pelas ações que essas sociedades faziam com deficientes, como também nos proporcionam questionamentos que nos levam a analisar as pessoas como ignorantes, maldosas e preconceituosas, como também nos traz a confiança e a convicção de que a deficiência não é uma dificuldade. A igreja veio quebrando esse paradigma, conforme o texto no início, a eclesiologia foi moldando o perfil social daquela época. Irmãos, a situação era muito séria, porque os deficientes eram colocados à parte, sabia?
Inclusive os leprosos eram expulsos da cidade. Eles tinham que viver em acampamento só para eles. É uma coisa terrível. Então, paraíso era um castigo de Deus. Olha, interessante isso. Na nossa igreja, no momento atual, tem uma releitura sobre bênção que é muito esquisita. Se o irmão tem um carro do ano, Deus está abençoando ele. Mas se ele perder o carro com uma bicicleta, Deus está passando a mão. As pessoas não entendem que a bicicleta está quitada e o carro está pagando. A questão não é a bênção pelos bens materiais. Bem material, ele pode ser consequência, sim, de bênção, de organização, disciplina, de poupar, de organização financeira. Mas eu não posso atrelar isso a Deus e à fé. Senão Jesus foi fracassado. Ele não tinha um cavalo para andar? Os romanos usavam as botas de couro marrom, de couro vermelho, e Jesus usava sandálias. E era o rei dos reis? Como assim? Né? E Paulo, que não teve nada na vida. Então, essa leitura de bem atrelada à bênção é a leitura medieval, é antiga. Precisa quebrar isso aí. Então, eu não sou quem sou por causa da minha roupa, por causa do meu carro. Eu sou quem sou pelo que eu sou, dentro de mim. Não é o que eu transpareço ser. Se assim fosse, irmãos, aquele pessoal de Brasília, não só a totalidade, mas a boa parte, com ternos bonitos, gravatas bonitas, sapatos bonitos, mas quando fala é só besteira. E quando fala é só besteira, quando faz é só asneira. Então, tem que pensar nisso aí. Amém? Ok. Vamos aqui para a reeducação da eclesiologia na sociedade. Deixa eu ver aqui um negócio. Espera aí, gente. Ok. Está todo mundo aí, por isso que tem que sair de alguém. Ok. A reeducação na sociedade. Ok, vamos lá. A abrangência da igreja como organismo vivo vai além da missão evangelística, atingiu a vida social da comunidade. A vida e testemunho da igreja impactou a comunidade. Logo de início, Roma assassinava por pequenas questões. O evangelho ensinou da outra face. O ódio era algo comum. O evangelho trouxe o amor como relacionamento. Tá vendo aí, pessoal? A sociedade vivia em plena vida de escravatura. O evangelho ensinou patrão a abraçar escravo. Os súditos de Roma se sacrificavam pelos seus deuses e reis, mas apenas o Deus dos cristãos se sacrificou pelo seu povo. De certa forma, o evangelho foi devolvendo à sociedade um pouco mais da vida humilde, calma, sem brigas, mortes e miséria. A influência do amor de Deus e a atuação do Espírito Santo começou a remodelar a sociedade, e a eclesiologia iniciou uma nova forma de viver. Um dos impactos foi a alegria. Jesus externou esse desejo em João 16, 22. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas eu vos tornarei e alegrar-se-á o vosso coração, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Glória a Deus. A eclesiologia é a família. O fato é que a proposta da igreja em agregar pessoas quebrou toda estrutura de segregação racial e social. A eclesiologia promovia uma família além da família, onde todos se chamam de irmãos e irmãs. O pai era um só, independentemente de raça, cor ou status quo. Isso foi um fenômeno. O movimento eclesiástico fundamentou a família ao tomar propriedades já contidas nas famílias existentes. Né? De repente, o evangelho dá valor ao pai, à mãe, ao filho, trata de obediência, submissão e vida em família. Nas palavras do bispo José Damião, nas palavras do bispo José Damião, a igreja deixou sua maior marca de família, a unidade. Unidade é ação coletiva, que tende a único objetivo, coesão, integração e união. Tudo era feito por todos, tudo é em comum. Então, gente, é o seguinte, a igreja é um modelo em que Deus vai trazer o reino de uma forma prática agora entre eles. A visão da igreja vai mudar a sociedade romana, vai impactar, vai trazer tudo esse paralelo que eu fiz aí. Uma outra questão que eu queria encerrar com isso é sobre aquela questão de Mateus 16, quando Jesus pergunta quem ele é, e aí Pedro fala que ele é o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele dá aquela palavra, Cristo, o Filho de Deus vivo, e o Senhor fala, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Essa expressão, há muito tempo, foi entendida como Pedro fosse a pedra.
Não. Jesus usou uma metáfora aproximada. A mesma coisa que ele fez com o pão da ceia. Ele pegou o pão e falou, isso é meu corpo. Mas na mão dele estava o pão. Ele estava dizendo, esse corpo é uma metáfora. Eu estou dando uma ideia. O Pedro, foi bem-vindo o nome dele, porque na hora ali deu para ele fazer essa coligação. Pedro, olha, tu és Pedro. E sobre esta pedra, ou seja, sobre essa declaração que você fez, essa declaração é uma pedra angular, é uma pedra de esquina, é a pedra de fundamento. A tua declaração é uma pedra, é um fundamento. E sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, sobre a declaração que você falou, que eu sou Cristo ungido, filho do Deus vivo. O Cristo ungido, filho de Deus vivo, ele reúne toda a ideia central da igreja. Não tem outra explicação maior que essa. Eu podia falar assim, ó, tu és lindo, maravilhoso. Não, tu és o Cristo. Isso é uma declaração nuclear, na verdade. É um núcleo. Então, para entender esse negócio... Aliás, eu acho que eu tenho aqui, para encerrar, eu tenho uma parte aqui daquela literatura que fala sobre isso, quer ver? Aí tem uma explicação bem coerente. Deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui. Vamos lá, pluralismo e economia, pluralismo e atuação, profético, não é? Vamos lá. Nome da igreja fundada pelo fundador. Quem é... Aqui, ó, achei. Quem é a pedra? Deixa eu ler aqui em cima que é melhor. O nome da igreja foi dado pelo seu fundador. A terminologia igreja foi elencada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, em uma de suas interpelações com os discípulos, tendo Pedro a declaração do mesmo como base. Em Mateus assim está registrado. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei. Gente, essa parte aqui é muito importante, viu? Inclusive, quando você lidar com um católico, ele falar que Pedro é a pedra, né? Foi o primeiro papa, essas coisas aí. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Isso aqui é até um pouco mais apologético. Em Mateus assim está registrado, né? Então, já li ali e tal. Uma análise rápida pode até parecer que Jesus se referiu ao Pedro como a pedra de fundamento. No entanto, Jesus usou um recurso de ligação de conceito, onde usou a premissa do nome Pedro para exemplificar o projeto da igreja, como alicerce. Sob a rasa leitura errônea, muitos atribuíram ser Pedro a pedra. E não é bem assim. Jesus é a pedra angular. Note que a pedra angular era a pedra fundamental utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre as duas paredes. A partir da pedra angular, eram definidas as colocações das novas pedras, alinhando todas a construção. Então, Jesus é a pedra de ligamento entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a aliança velha e a aliança nova, entre o reino e a igreja. Então, não pode ser Pedro. Quem é a pedra angular da igreja, então? Sobre a frase de Jesus, tu és Pedro, ele usou a metáfora. Pois Pedro também, no original, no grego, seria Petros, Petras, designativa pedras pequenas também, designar pedras pequenas também. Interessante que o próprio Pedro, olha, o próprio Pedro, talvez Deus o usou para rebater o que viria no futuro em relação a isso. Ele mesmo rechaçou esta hipótese, para não ficar qualquer dúvida, pois veja em sua homilia, registrada em Atos 4, 11 a 12, Pedro fala o seguinte, ó, Pedro fala de Jesus, ó, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Note que o próprio Pedro termina a sentença dizendo que em nenhum outro há poder de salvar, ou seja, Jesus é a pedra angular, a centralidade, o primeiro único da igreja. Então, quem é a pedra no conceito e no significado? No conceito, a pedra angular é o Senhor Jesus. Nele reside toda a centralidade da igreja. Já no significado, que é o conceito visto por dentro, a pedra é a declaração de Pedro. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Este é o elemento do organismo vivo da igreja. Além da metáfora do nome pedra em si, Jesus ainda usou uma ferramenta semântica do nome, pois, na referência grega, como está escrito colocado, Petras eram também pedrinhas. Logo então, Jesus edificaria a sua igreja, utilizando pedras pequenas, assentadas sobre a rocha. Jesus é a pedra sobre a qual sua igreja está edificada. Aí tem um versículo para você ler, Daniel 2,34, Efésios 2,20, Atos 4,11, Romanos 9,33, 1 Coríntios 10, 4.
Pedra de esquina profetizada. Sendo Isaías um dos profetas messiânicos, ele mesmo é usado por Deus e vaticina. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que põe em Sião como alicerce uma pedra provada, pedra preciosa de esquina, de firme fundamento. Isaías 22:16. O Monte Sião é um dos montes que faz parte do complexo geográfico sobre o qual Jerusalém está edificada. No decorrer da história, o nome Sião, de onde vem o termo do movimento sionismo, tornou-se uma das indicações efetivas do povo judeu para Jerusalém. Todos sabemos que a pedra principal do edifício, a qual toda a construção estava apoiada, é Jesus. Em Mateus, Marcos, Lucas, está aí os versículos, né? Cita ele como se fosse a pedra. Pronto, eu acho que é por aqui, tá bom? A gente cobriu este assunto. Então, só ratificando aí, a expressão pedra é a declaração de Pedro. Jesus usa essa metáfora para dizer, já que você é Pedro, deixa eu usar seu nome aqui como metáfora. Você falou aí uma pedra, que é o fundamento. Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o fundamento, essa é a pedra angular, a primeira assentada e a que define os lados da construção. Beleza? Então, nessa aula, eu trouxe um pouco da igreja por dentro. O fato da hierarquia menor, sempre, claro, ter alguém para prestar contas, mas tirar essa ideia do sargento aí, do presbítero, né, e o diácono, eles são... Eu não sei como é que funciona na Nazareno, se tem diácono também, presbítero, como é que chama? Qual que é a estrutura aí? Os presbíteros são os reverendos, no caso, né, pastor? O diretor, ele é superintendente. Desculpa, os reverendos, né? Certo. Eles são os presbíteros, né? São os reverendos. Daí são pastores. Okay. Aí entendi. depois, abaixo, pastor. Aí depois, mas tem diácono na igreja? Tem diáconos? Ecúmenos? Acho que não, né? O major aí sabe informar, mas até onde eu sei é presbítero, que seria os reverendos e pastor. Certo. O nosso diácono é os mordomos, né? Mordomo. O Kleber é um deles. Mordomos. É que chama de outro nome, né? Na verdade, mordomos. Na verdade, a Nazareno é a que mais chega perto do metodismo original. Porque a Nazareno, ela é ramificação metodista, assim como nós, brasileiros. É que o pessoal confunde os metodistas com o movimento metodista. Tem que clarificar isso aí. A igreja metodista também é uma ramificação. Ele não é a metodista, porque é a metodista. Ela não é a mãe de todos. Ela é do movimento. Na verdade, se mãe para ser mãe é episcopal. Seria a mãe mesmo. Que tem a ideia, a pessoa aqui no Brasil fala assim, a metodista do Brasil ela é a mãe de todos. Não é não. Ela chegou aqui, ela é a segunda geração. A primeira geração de metodistas aqui, originais, são 8 janelas protos. 8 protos. Deixa eu ver se eu vou lembrar aqui, ó. A Episcopal do Sul, 1835. Episcopal do Norte, 1867. A Metodista Livre, 1922. A Igreja de Deus, Cleveland, a Igreja de Deus de Anderson, a Nazareno, em 1958, 58, acho que é isso. A Reformamento Bíblico, em 45, a Igreja Wesleyana Peregrina. Essas são as protos. Todas elas são metodistas originais. Então, aí vem a Metodista do Brasil, tá, mas é 1930. Ela é depois da episcopal, ela é a ramificação da segunda geração, ou da primeira, né? Porque, no caso, se essas são as protos, é só a primeira. Então, só para clarificar, vocês têm uma leitura muito mais perto do que os que se chamam metodistas. Sabe por quê? Vocês não têm bispo. A original, a metodista da Inglaterra não tem bispo, é superintendente mesmo, né? E o presbítero é na leitura inglesa, que é o reverendo, tá certo. Então, nesse caso estrutural, a Nazareno é uma das que mais se assemelha ao metodismo ortodoxo. Isso é importante em termos de historicidade, ok? Falei bonito, né? Eu sou a Nazareno, viu? Eu sou a Nazareno. Muito bem. Então, gente, aleluia. Vamos encerrar por aqui hoje. Já deu, né? O Tico e Teco já foram dormir. Tanto o Tico como o Teco. Mas pode comentar. Sim. Uma pergunta. Esse material que o pastor está passando aí, o pastor passou para nós a primeira e a segunda folha, né? O pastor vai passar o restante ou não?
esse material Tava... é, são apostilas do curso. Não se permite passar eletronicamente, mas eu posso passar para o pastor Cláudio e ele imprimir para vocês. Porque fica pela responsabilidade do seminário, do polo. E o polo pode imprimir. Ele não pode repassar eletronicamente, que é um material muito especial do seminário. Um dia vamos ter estrutura para ter esse impresso e tal. Apesar de que hoje impresso também é assim, né? Tem a galera que é mais o virtual. Mas também tem um sistema novo, que eu não sei ainda, estou pesquisando, que não permite copiar e nem... O que está acontecendo? O pessoal pega o material nosso, reproduz, tira o nome da gente, acrescenta, tira, põe, amputa, arruma. E, infelizmente, está acontecendo isso. Então, hoje em dia, qual o critério da Beguinha? A Beguinha é minha biblioteca, né? A gente manda o material para o polo. Hoje mesmo eu fechei contato com o Seminário Rema, que é lá de Belém do Pará, uma escola que tem mais de 2.000 alunos. E é a mesma coisa, o pastor pediu para mandar, foi, pastor, não dá, não tem como. Então, eles pegam, eu mando o eletrônico para o polo reproduz na gráfica e entrega, entendeu? Porque aí é mais difícil o caminho. Há um sistema novo aí, estou vendo, que aí eu poderei passar eletronicamente, que é um leitor que ele não deixa copiar, não deixa fazer highlight. Se você passar para alguém, ele bloqueia você não consegue passar e te aciona judicialmente, entendeu? Então, ele trava tudo. Você não consegue fazer. Apesar de que eu entendo que o nível de alunos que temos desta linha não faz isso. Isso é um espertinho ou outro. Porque eu não estou lidando com gente baixa, estou lidando com pessoas que querem aprender, que estão na escola, que estão num curso esse curso não é um curso normal, é um curso de excelência. Então, não estou lidando com gente sem valor moral, não estou lidando com gente delinquente, estou lidando com servo de Deus. Mas sempre há um ou dois no meio, não nesse caso aqui, nós estamos bem, né? Mas na grande maioria, sempre há um lá no meio mal intencionado. Isso vem acontecendo em alguns momentos, e o que me levou a tomar a decisão foi que apareceu uma apostila aí, o pastor só colocou o nome dele, cara. Só tirou o meu nome e colocou o nome dele. Só que lá no meio da apostila eu cito a esposa e os filhos. E a esposa dele é outra, os filhos são outros. Aí lascou tudo, né? Mas você vê, espertinho, né? Então, a gente tomou essa decisão, o meu material é muito vasto. Então, as coisas que eu publico, eu passo para o polo. Claro que não posso negar também, né, gente? Não é assim também. Eu achei a roda? Não é assim também. Eu passo para o polo reproduz para os alunos. Você pode pedir para o pastor Cláudio, no caso você não pede, né? Você dá uma ordem lá, seu pai. Você fala, pai, o pastor mandou aí, ele vai imprimir, né? Ou você mesmo imprime e dá, o pessoal aí também ele pode entregar, sem problema nenhum, tá bom? Ok, beleza. Ô, David, você falou a pergunta aí lá no privado, quer que eu responda por lá, por aqui, rapidinho já respondo aí, já acabou o tempo, né? Já estourou o tempo aí. Se o senhor puder responder por aqui, melhor. Você fez o paralelo do reino, né? Como é que é? Fala para nós aí. Passa a bola no meio de campo aí. Eu perguntei a respeito do que Paulo falou em Romanos, que o reino de Deus não consiste em bebida nem comida, mas paz, gozo e alegria no Espírito Santo. E eu falei que o reino da terra é que a igreja vai restituir, né? Isso. Então, não há contradição nisso, porque, na verdade, o que Paulo fala aí não é bebida nem comida, isso aí é um reino paralelo que está na terra. Esse reino vai ser destruído. Porque o reino que está aqui hoje é da bebedeira, é da transgressão sexual, da imoralidade, da perversão. Esse não é o reino de Deus. Deus vem tomar o mesmo local, vai tomar a terra do mesmo jeito, mas vai transformar a terra, né? Agora é uma linha escatológica. Não sei qual que a Nazareno prega, eu não vou também me arriscar aqui. Mas a ideia bíblica é que essa terra vai ser restaurada. A mesma terra será restaurada. Só que aí agora com o reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas é gozo do Espírito Santo. Então, Paulo não está diferindo do que Jesus falou. Esse resgate do reino da terra é essa terra transformada, não a terra que está aí. A que está aí é a bagaceira, né? Tem que jogar fora para consertar, para jogar fora, primeiro tem que consertar. Tão ruim que está.
Pessoal, 10 horas. Vamos dormir, descansar, porque amanhã tem mais. Tem uma provinha. Vocês já estão com 2 pontos garantidos. 2 pontos pelas participações, né, pelo fórum. E aí amanhã tem uma provinha de 8 questões para conseguir mais 4 pontinhos, para fechar pelo menos 7. Quem não fechar no 7 vai ter que fazer um trabalho para mim, porque eu preciso ter certeza que vou liberar um aluno que entendeu a matéria. Senão, não é nem por causa de você, é por causa de mim. Eu preciso manter a PETEC no ar, né? Então, vocês como alunos aí transmitir uma boa matéria. Amém? Pronto. Deus abençoe a todos, um bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, David, valeu, Jamile, valeu, Major, valeu, Marcos. Abençoe, Paz, pastor. gente. Boa Até noite. amanhã. Amém. Paz.